Oi pessoal, voltamos com mais um Viver Bem. E o Viver Bem de hoje está super interessante. Eu vou conversar com a doutora Maria Tereza Dias, que é ginecologista da Unimed Fortaleza. E nós vamos falar sobre um probleminha que é muito comum em muitas mulheres, o corrimento vaginal. E você sabia que o corrimento vaginal pode ser normal? Mas dependendo de algumas características, pode ser preciso tratamento. Então, fica aqui com a gente que o Viver Bem de hoje está super legal. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Viver Bem. Obrigada, Ingrid. É uma maravilha estar aqui com vocês. Doutora, a primeira pergunta. Corrimento vaginal pode ser um alerta para algumas doenças? Com certeza, Ingrid. Mas também pode ser fisiológico, pode ser normal. Existem secreções da mulher que fazem parte do ciclo fisiológico da mulher. Existem fases do ciclo menstrual que fazem com que a vagina fique mais hidratada ou não. Além de outras variantes, as mulheres são diferentes entre si. Algumas produzem mais secreções, outras menos. E vários outros fatores também influenciam, como o uso de contraceptivo, gravidez, o próprio vestuário, se o tempo está quente, se está quente, se não está, corpo estranho, pacientes que têm DIU, elas podem produzir um pouco mais de secreção que outras. E uma série de outros fatores podem contribuir para a produção do corrimento vaginal. Então isso quer dizer que existem corrimentos vaginais que são comuns? Com certeza. A vagina ela funciona como um ecossistema bem equilibrado. Existem bactérias que estão lá para proteger a mulher e existem bactérias patógenas, que a gente chama, que podem causar alguma doença. Então, na realidade, a vagina da mulher é um constante equilíbrio entre essas bactérias, digamos assim, do bem e as bactérias que podem causar alguma doença. Então, ao longo do ciclo da mulher, você pode ter uma secreção inicialmente, a primeira fase do ciclo, uma secreção um pouco mais branquinha, espessa, que quando chega no período da ovulação, ela já se torna mais gelatinosa, mais elástica. Algumas mulheres até têm a sensação de que estão menstruadas, vão olhar uma secreção transparente, liguenta, bem elástica. Isso é típico da fase da ovulação. Claro que só ovula aquela mulher que não usa contraceptivo oral, que vai bloquear os ovários, Também tem essa diferença. Já na segunda fase do ciclo, a secreção já não costuma ser tão importante. Quando vai se aproximando da menstruação, ela pode adquirir uma coloração já um pouco mais diferente. Às vezes já vem restos de sangue e você nem percebe a olho nu, mas já muda um pouco a coloração da secreção. E qual é o momento em que precisamos ficar atentas ao corrimento? A secreção em si, se ela tiver um aspecto maior quantidade, constante, uma coloração esverdeada, amarelada demais, e principalmente se for associada a outros sintomas, como vermelhidão, coceira, ardência, dores na relação sexual, isso é um sinal muito importante. Sangramentos, Você pode ter alguns tipos de corrimento em que sangra também um pouco, aí seria um sinal de alerta maior. E a senhora poderia citar algumas doenças que causam esse corrimento? Existem algumas que têm corrimentos mais característicos, Dentre elas a gente pode citar a candidíase, que é um corrimento bem tipo, um corrimento talhado, tipo leite talhado, grumoso, geralmente branco, esverdeado, que causa muita coceira intensa, Quem já teve, já deve, vai saber bem do que estou falando. Existe ainda a vaginose bacteriana, que uma das principais características dela é um odor mais forte, um odor desagradável, um odor tipo peixe. Existem algumas piadas em relação a isso, mas de fato pode se tratar realmente de uma condição que incomoda muito a mulher. Hoje em dia a vaginose ela é vista como um desequilíbrio do ecossistema vaginal, não propriamente como uma doença, mas nos casos em que há incômodo para a mulher, em que há sintomas, ela merece ser tratada. Existem ainda outras ISTs. ISTs são infecções sexualmente transmissíveis, Dentre elas existe a tricomoníase, que já vai dar um corrimento mais bolhoso, amarelado, nem sempre com tantos sintomas.
mas também são características que o seu ginecologista pode lhe ajudar a descobrir e lhe orientar como tratar. Então, assim, é importante também, apesar dessas características que eu estou falando de cada uma, às vezes confundem. Você pode ter infecções mistas, em que você junta tanto a candidíase com a vaginose e os sintomas ficam muito semelhantes. Não se deve basear só pelas características do corrimento. Existe até um estudo americano, se eu não me engano, de 300 pacientes em que elas chegavam ao médico, ele olhava as características do corrimento, tratava só pelas características do corrimento, mas já colhia o exame. Quando essas mulheres retornavam com o resultado do exame, 47% dos tratamentos estavam errados. O médico se baseou só pelo que ele estava vendo. Na realidade, não é o ideal. O ideal é que a gente se baseie pelo exame. Que tipo de bactéria ou de fungo, que tipo de parasita você vai encontrar na secreção vaginal. É óbvio que existem situações que a mulher está muito incomodada, está sofrendo muito. Nessas situações você vai ter que tratar empiricamente, vai ter que fornecer algum tipo de tratamento à paciente. Mas sempre é interessante a coleta do exame, para que no retorno possamos corrigir aquele tratamento ou, se a paciente não estiver tão incomodada, possamos passar o tratamento quando retornar. E existem algumas pacientes que falam sobre corrimento rosa. O que é isso, doutora? Na realidade, o corrimento rosa nada mais é que a secreção vaginal da mulher misturada com algum sangue. E nós temos que investigar por que esse sangramento. Existem várias situações em que pode haver um sangramento. Desde o período da ovulação, algumas mulheres durante a ovulação, por uma queda hormonal, existe um pico de estradiol que depois vai baixar, pode haver um ligeiro sangramento, como se fosse um escape. Algumas pessoas tomam anticoncepcional também podem ter alguns sangramentos escape. E até a gravidez, quando você engravida no período que seria para menstruar, muitas vezes vem um sangramento discreto, que confunde, a mulher acha até que menstruou, mas na realidade é mais um corrimento misturado com um pouco de sangue. Agora, um sinal de alerta para vocês é aquele sangramento, falando em sangramento, que ocorre durante a relação sexual, que a gente no meio médico chama de sinusiorragia. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes está relacionado a alguma lesão no colo do útero. E aí é muito importante procurar seu ginecologista se houver sangramento na relação sexual. Doutora, e já que entramos no assunto de candidíase, é verdade que ela é a mais comum entre as mulheres? É verdade, Ingrid. Inclusive, é uma das condições que mais chama a atenção da mulher. Por quê? Porque gera muito incômodo. A candidíase sintomática, ela gera muita coceira, a ponto da mulher muitas vezes procurar uma emergência mesmo ginecológica. Tá? Algo bem desconfortável. Existem estudos também que mostram que pelo menos uma vez por ano uma mulher vai sentir algum tipo de vulvovaginite. Uma das mais comuns é a candidíase. A cândida, na realidade, é um fungo que está presente nas vaginas das mulheres. 30% das mulheres podem ter a cândida na vagina e não quer dizer que vão ter a doença. Mas em algumas situações que baixa a imunidade ou alguns hábitos da pessoa podem levar a um crescimento maior daquele fungo e acabar gerando um quadro sintomático, que a gente fala, né? Um quadro que gera muita coceira, muito incômodo. A maioria das vezes o tratamento da cândida é simples, com uma pomada vaginal, com a medicação dose única, você consegue resolver o problema. Mas existem algumas situações, aí são bem mais complicadas, são as pessoas que têm candidíase recorrente, em que você tem que fazer um tratamento mais prolongado, com 6 meses, às vezes até lançar a mão de uma ajuda de uma equipe multidisciplinar junto com o alergologista para fazer algum tipo de tratamento em conjunto. E já que falamos em candidíase, no blog da Unimed Fortaleza você encontra um post que fala tudo sobre o assunto, além de outros posts que falam sobre a saúde ginecológica, como o período fértil, prevenção ao câncer de colo uterino e muito mais. Vou deixar o card aqui para vocês e também o link aqui na descrição. No final desse vídeo você vai lá e confere tintim por tintim. E retomando o nosso assunto de hoje, doutora, existe alguma forma de evitarmos essas doenças? Com certeza, Ingrid. Já a depender do problema, podemos evitar.
Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, a melhor forma de evitar é o uso da camisinha, sem sombra de dúvida. Já a candidíase não é considerada infecção sexualmente transmissível, apesar de muitos acreditarem que sim. Na realidade, ela tem mais a ver com os hábitos da pessoa. Então, uma forma de evitar a candidíase é melhorar alguns hábitos. Quais seriam eles os principais? Evitar roupa molhada por muito tempo, evitar roupas abafadas demais. Se um dia você sai de calça, no outro dia você pode usar um vestido. Então, o melhor seria dormir sem calcinha, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade, mas pelo menos uma roupinha mais frouxa. Evitar o uso de protetor diário. Às vezes eu brinco com minhas pacientes que elas não estão protegendo a vagina delas, elas estão protegendo só a calcinha delas. Mas não seria o ideal o uso do protetor diário, pode aumentar a questão da candidíase. Algumas outras situações são inevitáveis. Se você vai usar um antibiótico, ele pode modificar a sua flora vaginal e acabar aparecendo uma candidíase. Se você está com diabetes, está descontrolada, também pode favorecer o surgimento da cândida. Claro que a diabetes você tem como controlar, por isso a saúde da mulher não é só uma questão pontual, o corrimento. Tudo está interligado. Várias coisas podem influenciar, até o tipo de sabão que você usa pode influenciar na sua secreção vaginal. Outro fator já antigo, mas algumas pacientes ainda têm dúvidas, é em relação ao uso de duchas vaginais. Não é aconselhável, totalmente proscrito, não deve ser utilizado. A vagina, como já foi falado anteriormente, ela funciona como um ecossistema equilibrado. Quando você coloca substâncias ou faz duchas vaginais, você pode estar interferindo nesse ecossistema. E a partir daí, sua vagina fica mais vulnerável a algumas infecções. Então, diria que são esses os principais fatores que a gente pode fazer para melhorar, para evitar algumas dessas doenças. E outro muito importante, não posso deixar de falar, é em relação à prevenção de câncer de colo uterino. O grande objetivo é prevenir câncer de colo uterino, mas a ida ao ginecologista uma vez por ano pode ser também muito importante para receber orientações, para fazer algum outro tipo de exame que ajude a evitar essas infecções. Com certeza, doutora. E para quem está nos assistindo e é cliente Unimed Fortaleza, nós temos o Guia Médico, que te ajuda a conferir toda a nossa rede credenciada de hospitais e de profissionais. E agora você deve estar querendo marcar a sua consulta ginecológica. Aqui na Unimed Fortaleza nós temos 3 canais que facilitam a sua vida. O primeiro deles é a central de marcação de consultas, que o telefone está aparecendo na tela. O segundo é o agendamento online, no site. E também temos o Guia Médico, que você encontra no site e no aplicativo. Além do Guia Médico, temos no aplicativo Cliente Unimed Fortaleza a possibilidade de marcar teleconsultas, pegar laudos de exames, fazer autorização de procedimentos e exames e até solicitar a segunda via da sua fatura. Vou deixar o link aqui para você baixar no card. E para finalizar, gostaria muito de agradecer a sua participação, doutora. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco do seu tempo conosco. Eu que agradeço, Ingrid. É muito importante levar informação às mulheres para melhorar a qualidade e saúde de vida delas. Muito obrigada. É isso, pessoal. E para você que está aí, não esquece de já deixar um like para a gente saber que você curtiu esse vídeo. Se inscreve no canal e não esquece, aciona o sininho para o YouTube avisar quando chegar um novo vídeo por aqui. Um beijo e até o próximo. Ficou bom. Ficou ótimo. Primeiro. E agora você deve estar querendo marcar a sua consulta ginecológica aqui com a gente na Unimed Fortaleza, não é mesmo? Não, aqui não, comigo não.